Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Espírito Santo este que é o nosso Consolador, Restaurador. O Senhor Jesus que segura as nossas mãos, acalenta o nosso coração. E o Deus Pai Todo-Poderoso que nos orienta e orienta a cada irmão ou irmã que está agora em seu lar. Irmãos e irmãs, eu quero, neste momento, pedir que você feche os seus olhos e comece a imaginar comigo um tempo muito longínquo, o tempo da rainha Esther. Por que eu me referi, no nosso momento de hoje, à rainha Esther? Porque naquele tempo, as mulheres eram completamente ignoradas. E Esther era judia, que no caso Radassa era judia, e o rei lá com seus problemas familiares, isso quase não acontece hoje, houve uma separação, ele não quis saber mais da sua rainha e colocou no reino lá que precisava de uma nova rainha, e muitas moças foram, e todos conhecem a história, ela também foi. Esther, ganhando a confiança de todos, porque Esther era uma mulher muito sábia, chegou um momento que seu povo estava passando por um conflito, uma guerra muito grande, muito violenta. E Esther parou por um momento, sempre em diálogo com o seu tio, e Esther teve uma grande atitude, a atitude da oração. Esther simplesmente chegou para as pessoas que estavam ao seu redor e disse: vamos jejuar e orar, e no terceiro dia eu estarei falando com o rei. Esther foi uma mulher muito ousada, porque ela só poderia estar com o rei quando ele a chamasse. E todos concordaram, fizeram o jejum. No terceiro dia, Esther, com sua coragem, foi até o rei. O rei encantado, não encantado simplesmente só pela beleza da Esther, mas porque ela já estava coberta de oração. Ela já estava sendo orientada pelo Deus Pai Todo-Poderoso. E aí ela chegou diante do rei, contou toda a sua história e o rei a apoiou. Irmãos e irmãs, esse é o momento de nós continuarmos firmes, fortes em Cristo Jesus, perseverar na fé, orarmos, ter o nosso momento de jejum, ter o nosso momento de comunhão com Deus, porque eu creio que em nome de Jesus, essa batalha nós já vencemos, porque nós somos filhos do Altíssimo e amamos o nosso Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não vamos nos desesperar, vamos crer e orar para aqueles que estão necessitados. Quantas famílias nós sabemos que estão em pânico, que já estão com problemas mesmo até de saúde emocional por estar em casa. Mas nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, e você e eu vamos orar. Feche a porta do seu quarto, ore. Se você não pode orar, ore em pensamento, mas esteja em comunhão com o Senhor. Por isso eu convido você, né, neste momento, fechar os teus olhos, abrir o seu coração, a sua mente, os olhos da sua alma e orar comigo. Senhor, grandioso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Espírito Santo que nos consola, que nos restaura. Agora nós nos colocamos diante da sua presença mais uma vez, pedindo, Senhor, misericórdia da nossa nação, misericórdia, Senhor, dos nossos corações, misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão, ó Deus, aflitos. Nós sabemos que tudo tem um propósito e que o Senhor não nos desampara. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs em Cristo, pela vida do ser humano. E que essa vida, Senhor, o ser humano possa ser amado, preservado, cuidado, porque nós somos os teus filhos. Nós te aceitamos como Senhor das nossas vidas. E é este Senhor das nossas vidas que nós cremos e pedimos que tenha misericórdia de nós. Senhor, acalenta os nossos corações, acalenta os corações daquelas pessoas que estão em suas casas sozinhas. Ó Deus, acalenta os corações daqueles que estão reunidos em família, mas que estão se sentindo, ó Deus, se sentindo aflitos, que estão se sentindo, ó Deus, ao mesmo tempo sozinhos. Senhor, seja o nosso restaurador através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus.
pedimos pelas nossas autoridades e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito multiplique em nós a sua paz, que o Teu Santo Espírito prevaleça em nós a prosperidade do amor e que o Senhor Jesus Cristo continue nos dando sabedoria, estratégia, força, esperança e fé, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador seja com todos nós. Amém. Amém.